Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Eu me chamo Tainá e estarei apresentando o trabalho junto com o Daniel. O nosso tema é o tráfico de escravos, mas dentro desse complexo processo, decidimos focar nosso trabalho no assunto dos retornados. Agudais, os retornados que levaram o Brasil para a África. E iremos tratar sobre a comunidade Agudá que se formou no que é conhecido como Costa dos Escravos na África. O objetivo do nosso trabalho é trazer uma perspectiva diferente dentro do vasto processo que foi o tráfico de escravos. Sabemos que o assunto dos agudás é um tema que é pouco explorado pela historiografia e antropologia brasileira, e por isso resolvemos introduzir essa temática e seus pontos fundamentais e singulares. A região conhecida como Costa dos Escravos, que engloba os países de Benin, Togo e Nigéria, abriga os agudais que se reivindicam como brasileiros e são descendentes de ex-escravizados que retornaram para o continente de origem no século passado, ou descendentes de comerciantes baianos que se estabeleceram na região nos séculos XVIII e XIX. Esse caminho contrário à rota de escravos, do Brasil para a África, já era realizado por alguns ex-escravizados. Porém, com a revolta dos malês no estado da Bahia, esse fenômeno se tornou massivo e ganhou expressão. Antes da revolta dos malês, até houveram escravizados libertos que voltaram para a África, mas foi só a partir de 1835 e 1836 que começou o movimento massivo. Então a Bahia foi o ponto de partida. Segundo o diplomata Alberto Costa e Silva, renomado pesquisador sobre a África, houve o medo que revoltas como a dos malês pudessem se repetir. Um dos fatores dessa revolta era o expressivo número de escravos, que já era a maioria da população. Então muitos foram para a costa da África Ocidental, e a grande maioria foi expulsa pelo Império Brasileiro. Dentre as punições, houve a medida de deportação de africanos, que foram mandados para o porto de onde vieram, que era em Benin e na Nigéria, onde a cultura dos agudais se tornou mais forte. A revolta dos malês e o medo de que ela viesse a se repetir. E no caso da Bahia, foi muita gente para a costa da África e expulsa pelo governo brasileiro. Em 1832, homens negros libertos se reuniram e pensaram numa estrutura de solidariedade, formando assim a Sociedade Protetora dos Desvalidos, na Bahia. O objetivo da instituição é comprar a carta de alforria dos negros escravizados, mas também promover a capacitação desses negros libertos nos ofícios da época, se destacando as posições de pedreiro, alfaiates, carpinteiros e grandes comerciantes. E decorrente desse processo, houveram os negros libertos por essa instituição e capacitados, que decidiram voltar para o continente africano, formando a comunidade Agudá e Tabon, nos países de Benin e Gana. Os homens negros dessa época libertos não queriam ser vistos mais na condição de empregados, eles queriam ser donos do seu próprio negócio. Por isso, quando retornaram ao continente africano, se tornaram homens de negócios com grande expressão. As raízes dos agudais em Benin são notáveis a partir do sobrenome, que assumiu uma dinâmica singular, pois engloba os africanos escravizados, que no Brasil possuíam o nome de seus senhores, além do que são descendentes dos traficantes de escravos, e tem aqueles que são descendentes de ambos, de traficantes e de escravizados. Essa característica sobreviveu como marcador de identidade, já que posteriormente essa região se tornou protetorado da França, sob o nome de Daomé, e os marcadores dos descendentes dos agudais se preservaram. Domingos José Martins. Moi, c'est Hilda d'Almeida, descendante de Joaquim d'Almeida d'Agüe, petite-fille de Epifanio Olympio, arrière-petite-fille de Francisco. Petit-fils de Epifanio Olympio, arrière-petit-fils de Francisco Silva Olympio. C'est lui le fondateur de la famille Olympio, c'est lui qui est venu pour la première fois en Afrique.
Uma das famílias mais importantes residentes na região de Benin é a família de Souza, que carrega o sobrenome do mais importante e rico traficante de escravos do século XVII, Francisco Feliz de Souza. Francisco Feliz de Souza foi um baiano, filho de traficante de escravos e de uma indígena do Amazonas, que viveu uma vida modesta no Brasil e logo se mudou para o continente africano a fim de estabelecer um comércio de escravos. O rei português Dom João VI lhe concedeu o comando da recém-construída fortaleza de São João Batista de Ajudá, que foi o maior mercado de escravizados da África Ocidental, onde foram aportados centenas de navios negreiros. Tomé, na atual Benin, Francisco foi uma grande figura e estabeleceu contatos e amizades com personalidades importantes do reino, como, por exemplo, o rei Guezo, que se tornou uma figura muito importante para Feliz de Souza e que o ajudou nos seus negócios, o declarando seu único agente comercial, fazendo com que o monopólio do comércio de escravizados ficasse em suas mãos e que todos os outros comerciantes deveriam negociar com ele diretamente, criando assim o título de Xaxá. O título de Xaxá é pertencente até os dias de hoje na cultura de Benin, estando atualmente em sua 8ª linhagem, e a família de Souza é uma das mais respeitadas e influentes famílias pertencentes a essa região. Em Gana, a marca dos afro-brasileiros mais notável se dá através da arquitetura, que nessa região ganha sinônimo de identidade brasileira. Os escravizados libertos que chegavam foram os primeiros a introduzir a construção através do manuseio e na atividade da arquitetura em pedra. No Brasil, as construções eram demandadas pelos portugueses, que através da arquitetura tentavam se aproximar dos modelos europeus. Quando retornaram a Gana, os afro-brasileiros eram os únicos que possuíam conhecimento técnico dessas construções, e logo foram contratados pela emergente elite colonial inglesa, que escolheram a arquitetura afro-brasileira com intuitos políticos, sociais e econômicos, pois através dessa arquitetura poderiam marcar uma diferença entre a elite e a população. Uma outra profissão desenvolvida, dessa vez pelos tabuns, que eram afro-brasileiros escravizados que retornaram para a África e respondiam tudo com tá bom, foi a profissão de alfaiate, que se desenvolveu em Gana. Eles foram responsáveis por introduzir a costura moderna em Gana, além de a produzirem em uma escala industrial, e também de construírem a primeira alfaiataria de Gana, em 1854. Com a demanda da elite ganesa de se vestir tal qual os europeus se vestiam, formou-se uma necessidade de mão de obra especializada, e foi aí que os tabuns surgiram, suprindo essa demanda, tendo eles contato direto com a elite e ganhando uma boa remuneração. A Sociedade Protetora dos Desvalidos fez o que o Império Brasileiro não fez, que é, após a libertação dos escravizados, promover sua inserção na sociedade através do trabalho. Como dito anteriormente, os negros libertos faziam questão de não estarem empregados de nenhum senhor, faziam questão de serem trabalhadores autônomos, como pedreiros, carpinteiros e alfaiates, e fizeram disso sua autonomia econômica. Ao voltarem para a Nigéria, souberam que haviam boas oportunidades de emprego em Gana, em especial como alfaiates e construtores. Havia demanda por esses trabalhos, fazendo eles se tornarem homens de negócio, conquistando uma boa condição financeira. Os africanos que voltavam do Brasil faziam parte da elite, faziam tudo e dominaram essas áreas e se tornaram especialistas nela, porque o senhor de escravo e os portugueses não faziam essas atividades, mandavam fazer. Logo, o conhecimento técnico ficou contido com esses africanos escravizados, que puderam aplicar nas regiões africanas, em especial para as elites coloniais, que demandam um estilo de vida ocidental europeu na forma de se vestir e na arquitetura de suas obras. Os africanos retornados puderam sanar essa demanda. E aqui se evidencia um claro contraponto às perspectivas defendidas pelo economista Celso Furtado em sua obra Formação Econômica do Brasil, sobre a mão de obra no período da abolição da escravidão. Segundo Celso Furtado, após a abolição, os negros livres teriam uma condição mental, psicológica, de repulsa ao trabalho,
e logo se voltariam para o ócio, evitando trabalhar e ficando à margem da sociedade. Mas vimos aqui que justamente os escravizados é que possuíam um conhecimento técnico e não apenas eram capacitados, bem como buscaram sua autossuficiência econômica, e ao voltarem para a África, se destacaram nesse âmbito. Devido à maneira que a abolição da escravidão foi má conduzida pelo Império Brasileiro, até os dias de hoje encontramos consequências desses atos. Por conta do Império não ter feito o papel que a Sociedade Protetora dos Desvalidos protagonizou ao capacitar ex-escravizados em mãos de obra, que se tornaram prontos para exercerem uma profissão e assim ascenderem socialmente, os ex-escravizados que continuaram no Brasil foram colocados à margem da sociedade. Ao contrário do que aconteceu na África Ocidental, em que os povos retornados voltaram como uma mão de obra capacitada e conseguiram se inserir na dinâmica social dessas comunidades e alcançaram um alto grau de desenvolvimento econômico, marcando a história dessas regiões. Você pode dizer o seguinte, que os retornados eram pessoas de grande coragem, de grande poder de iniciativa e de grandes qualidades pessoais. Porque você chegar ao Brasil aos 12 anos de idade, ser escravo durante 15 anos e resolver voltar para a África, onde você não tinha nem família, nem amigos, nada. Tinha apenas uma comunidade que você conhecia de oitiva, conhecia de ouvir dizer que funcionava bem. Precisa muita determinação e muita capacidade de trabalho e de atuação. O que explica que tenho com tanta facilidade obtido um espaço desde o momento que começaram a chegar em grandes números na África.